amados, a paz de Cristo. Eu sou o irmão Cássio e eu quero comunicar aqui um sonho que Deus me deu há um mês atrás. Há mais ou menos 2 meses atrás eu fiz uma consagração, buscando mais comunhão com Deus. E no fim dessa campanha, que ocorreu há mais ou menos um mês atrás, Deus me deu este sonho. E eu fiquei me sentindo um pouco preocupado por revelar este sonho, porque eu não quero estar aqui sendo alarmista, eu não quero estar aqui sendo um profeta, uma pessoa irresponsável. E eu pedi a Deus que me conformasse no meu coração, e Ele tem me incomodado muito, depois de eu ter visto também o irmão missionário, o irmão cego, que teve um sonho também, né, uma revelação de um grande tsunami que atingirá o Brasil. Então, e vários outros irmãos que têm revelado, né? E eu creio que se Deus tem usado várias pessoas com várias formas de interpretação de sonhos diferentes, mas com o mesmo intuito, é porque Ele tem pressa de fazer algo grande e de realizar isto em nossa nação, no Brasil. Eu não estou no Brasil, há 14 anos estou no exterior, e Deus me levou em sonho no meu bairro, numa das principais avenidas, que é um bairro movimentado, não é um bairro quieto, e só que não havia ninguém nas ruas. No sonho não havia ninguém nas ruas, e eu fiquei preocupado para saber o que estava acontecendo. E logo a seguir eu estava entrando na antiga sala da antiga casa onde minha avó morava, onde fomos criados, com os objetos ali daquela época. Porém, a televisão estava ligada nos jornais atuais, no nosso tempo atual. E o jornal da Globo, o plantão da Globo e o plantão da Record davam em simultâneo a mesma notícia. Que aí então eu via entender por que as pessoas estavam amedrontadas e trancando-se dentro de casa. E o jornal dizia a seguinte mensagem, que agora é oficial: foi decretado toque de recolher em todo o Brasil. E eu falei, mas por que o toque de recolher para todo o Brasil? E Deus me revelou em sonho que um grande país estava fazendo guerra contra o Brasil. E por isso eu fiquei tanto tempo buscando a Deus para dar, né, para revelar aqui este sonho. Irmãos, eu não quero dizer que vai acontecer uma guerra. Eu não quero dizer isso. Deus sabe. Eu só estou transmitindo o sonho que eu recebi, como muitos irmãos estão transmitindo os sonhos que receberam. Mas que algo grande está para acontecer na nossa nação. Deus tem revelado a muitos. Basta a gente agora, irmão, neste ano, que este ano não vai ser fácil. Este ano já não começou com boas notícias. Uma delas que me fez também ter mais essa coragem, essa iniciativa de estar aqui transmitindo essa revelação para os irmãos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou gravando esse vídeo. Nós somos da comunidade Cidadania Cristã. Meu nome é Adelino. Nós estamos gravando esse vídeo porque nessa noite eu tive um sonho. Eu sou uma pessoa muito difícil de sonhar. Nessa noite eu tive um sonho de um grande exército. Um exército com um acampamento aqui no Brasil. Um grande exército. E esse exército era da USAL. Para quem não sabe, a USAL significa União das Repúblicas Socialistas da América Latina, certo? Isso significa a palavra USAL. Pode ser que nem exista esse exército da USAL, né?
Mas essa semana é o segundo sonho perturbador que eu tive. Esse é o que eu tive nessa noite e eu queria compartilhar com vocês. Nesse sonho eu via uma grande quantidade de exército, de soldados acampados, e de uma hora para outra, descia como uma nuvem de urubu, só que era helicópteros. Os helicópteros pousavam naquele acampamento, porém depois que eles pousavam ninguém percebia as aeronaves. E se procurava as aeronaves, você não identificava, elas estavam todas camufladas. Você só conseguia ver elas quando elas estavam no ar. Quando elas acampavam, elas estavam todas camufladas. Como curioso que eu sou, eu me aproximei para ver, me ver de perto, me aproximar do exército. Só que tinha uma barreira muito grande que cercava aquele acampamento, que ninguém poderia se aproximar. E aqueles soldados que estavam fazendo a guarnição daquele acampamento, eles tinham o direito de tirar a nossa liberdade, de proibir os nossos equipamentos eletrônicos que nós usávamos. Não permitia ninguém filmar os equipamentos. E o que aconteceu? De uma hora para outra, ele autorizou que desligasse toda a energia elétrica que tinha suporte da nossa iluminação, para que a gente não tivesse luz. E ele conseguiu nos afastar por ter cortado toda a fonte de iluminação, a energia que alimentava a iluminação daquela região que nós estávamos. Então, pessoal, eu estou gravando esse vídeo, vou postar nas redes sociais, vou postar no YouTube, nas plataformas digitais, aonde eu tiver redes sociais, eu vou estar postando, porque nós estamos vivendo, prestes a escolher o futuro do nosso país. Amanhã é o dia 2 de outubro, é o dia que nós temos o direito de escolher o futuro do nosso país, e que cada um de nós possamos preocupar mais com as nossas liberdades individuais, com os nossos direitos constitucionais, nosso direito de falar, né? Eu tenho amigos em Moçambique que, dependendo do áudio que ele mandar para a gente aqui, esse áudio pode ser abortado, ele pode não chegar, né? E aí ele às vezes tem que falar com palavras agradáveis, né, em escrita, para poder me comunicar. E na Angola, algumas cidades da Angola também tem a mesma problemática. Tem o meu amigo Adelino Gaeta, que mora em Namibe, na Angola, e ele tem essas mesmas dificuldades. E isso sem falar de Venezuela, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte e outras ditaduras mais que a gente conhece, né? Na China nem direito de reportagem tem o jornalista. Então essa é a preocupação que nós temos que ter amanhã. O que está vindo, o que está por vir, vai ser algo assim muito assustador. Deus, Ele quer que o povo se arrependa, mas nem todos querem o arrependimento. 2 sonhos que eu tive com guerra no Brasil. Às vezes a gente pensa assim, mas o Brasil é seguro, o Brasil nunca teve guerra. Gente, abre os olhos de vocês, faça jejum, quem puder faça todos os dias, é sério, faça jejum, orem, para que Deus venha livrar. Não sabemos o dia do arrebatamento, sabemos que Deus vai guardar, porque Deus, no passado, Deus guardou Noé. Só que Deus guardou Noé
naquela arca, porque Deus ainda tinha um propósito de encher a terra. Só que agora nós somos a última geração. Não tem mais como Deus te guardar na terra, porque a terra vai entrar no caos da grande tribulação. Não tem como Deus guardar a sua noiva aqui. Eu não estou me preparando para encontrar com o anticristo. Estou me preparando para encontrar com o meu noivo, que é o Senhor Jesus. Jejua. 2 vezes que eu já sonhei com guerras no Brasil. A primeira vez já tem muito tempo, deve ter aí quase 8 anos. Eu lembro que eu estava na rua do meu pai e eu não era atingida. E no sonho eu via vários aviões no céu e eles tacavam bomba. E eu conseguia sentir, sabe, o impacto da bomba. E ela caía perto de mim, só que Deus me protegia. Mas era assustador. E o segundo sonho que eu tive agora, em 2023, eu via que o Brasil foi pego de surpresa. No sonho, era de madrugada. Foi uma correria, todo mundo correndo, assustado, chorando. E o mais engraçado agora é que nada me atingia. Deus é maravilhoso. Todos os sonhos que eu tenho, Deus me protege. E você acha mesmo que Deus não vai proteger aqueles que estão sendo as virgens prudentes? Claro que vai. Deus, ele não tem como, gente, guardar a igreja, né? A igreja, no caso, é a noiva, né? Porque tem muitos que estão na igreja e eles estão corrompidos. Essa é a verdade. Então o Senhor, ele não vem para arrebatar a igreja, ele vem para arrebatar as virgens prudentes, que é a noiva, que está em vigilância. Então, meus irmãos, meus amigos, orem muito, jejuem muito. E aqui na Bíblia, aqui em Joel, 1 Joel 14, diz assim: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Vamos jejuar, não fica com preguiça não. Vamos orar, vamos jejuar muito, porque vai chegar um momento que, se você não tiver forte espiritualmente, você não vai suportar o que está por vir. Então, orem. Eu já estou praticamente todos os dias. Orem pela sua família, porque Deus vai proteger. Mas é coisa séria. Pode ser que a gente seja arrebatado antes, pode ser que a igreja, né, a gente venha presenciar certos tipos de coisa, até porque já está acontecendo, né? Estamos no princípio das dores. Creio eu e acredito que já estamos no final. Então, meus irmãos, orem muito, jejua muito, para que vocês venham suportar o que está por vir. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu e da terra e de todos os seres viventes. Queridos irmãos, eu estou aqui no meu intervalo do meu RF, no meu emprego, e quero vos contar essa experiência que eu passei já faz um tempo. Eu acho que 1 mês e meio que eu tive essa experiência em sonho, né? Eu estava dormindo, né, como eu já falei, e eu tive essa experiência começando assim. Eu apareci no meio no meio de uma rua do Brasil, tá? E já estávamos em guerra, e o exército brasileiro já havia convocado milhares de pessoas para ir para uma tal guerra. E eu estava numa calçada olhando para a rua e vendo tipo alguns militares passando, soldados novos, gente velha, passando nessa direção aqui, ó, daqui para cá. Tipo como a gente vai no desfile, passando diversas tropas. E estava passando assim, essas tropas passando, indo na direção do ponto da guerra.
E quem estava falando ali era uma voz, né? Eu não consegui identificar de quem era a voz, mas essa voz estava falando comigo. E assim que começou o sonho, a voz falou: isso aqui é guerra, e vinha tudo no meu entendimento, né? Que o Brasil que estava em guerra, que já haviam convocado a população, tá? Os reservistas, os que serviram, como eu que servi, eu também tinha sido convocado. E eu vi pessoas também, pessoas civis que trabalhavam com certas profissões. Tanto é que na cena lá eu vi uma senhora que era uma enfermeira. E ela ficou tão apavorada, que ela fez as suas necessidades nas calças. Beleza. Aí, essa voz que falava comigo, que eu reconheço, eu sei que era uma coisa boa, né? Não que eu entendia quem era que estava falando diretamente, a pessoa que estava falando comigo. Não sei se era o Pai, se era o Filho, se era o Espírito Santo, se era um anjo, não sei. Mas eu sabia que era uma coisa boa, que estava me passando uma informação, que eu já tive experiência com essa voz. Aí a voz falou assim: tá vendo essa tropa aqui passando? Né? Esse dali vai morrer. Antes disso, eu vi os soldados jovens que gostam de exército, né? Que gostam, igual eu que gostava, hoje eu não, né? Entre aspas, eu falo que não gosto, mas gosto sim, porque eu servi, fui o melhor soldado, mas não ganhei o prêmio, melhor atirador combatente, mas não ganhei o prêmio, por causa de perseguições, mas já passou. Servi em 2005. E tinha uns soldados fazendo assim, ó, voltei, é guerra, assim, comemorando, vindo na minha direção como se eu fosse uma câmera, e eles fazendo assim na frente da câmera, estamos em guerra, comemorando, e continuando a sua direção junto à tropa, né? Muitos jovens, né, que serviram, que saíram há pouco tempo, que tinham sido convocados a estar na guerra, todo mundo equipado, armas, todo mundo certinho, todo mundo com as armas necessárias para uma guerra mesmo, capacete, tudo certinho. Eu sabia que o clima era de guerra mesmo, contra alguém. Eu não fiquei sabendo qual seria o país, tá? Contra quem. Aí, essa voz que falava comigo, falava assim: tá vendo aquele jovem ali, ó? Falava assim mesmo: se ele vai morrer, aquele dali vai morrer, aquele dali vai morrer, uma apontando: aquele dali vai morrer, aquele dali vai morrer. E eu angustiado no sonho já, né? Aí essa voz falou comigo assim: você está aqui, você vai ser convocado, você vai estar na guerra, né? E eu quero colocar aqui um ponto aqui. Eu tenho sonho de eu sendo convocado desde 2018, quando eu morava sozinho ainda. Tá? Eu tenho sonho sendo convocado às forças militares novamente desde 2018. Então não é de agora. Então eu não estou enganado. E é por isso que eu não abri uma igreja ainda, porque o Senhor já falou que eu serei convocado para uma guerra. Então eu tenho que aguardar o tempo do Senhor. Ele pode mudar? Pode. Né? Mas por enquanto você já fez a vontade dele. E essa voz falou comigo assim: você está aqui na guerra é para ganhar alma, é para falar do meu amor e para ganhar almas. Aí beleza, eu comecei a andar na direção pela calçada da tropa, né? Aí eu cheguei numa certa parte que parecia que era uma rua virando à esquerda, e tinha soldados ali sentados também, muitos soldados tristes. Aí eu cheguei perto de um abençoado que estava de costas para mim, né? E ele olhou para mim e começou a falar algumas coisas que eu não lembro. E para testificar, isso aqui já é quase o final do sonho, para testificar, porque eu estava vendo ali tudo, né? Eu sentia que realmente o Brasil estava em guerra, já haviam sido convocados soldados e muita pessoa civil. Veio um soldado, que era o profeta do Senhor, que tinha sido convocado também, irmãos. Ele foi tomado no poder do Espírito Santo. Ele veio para cima de mim, falando em línguas estranhas e profetizando, falando comigo que eu estava lá, que eu não me lembro todas as palavras que ele falou, que eu estava lá, que era para ganhar alma e que era o Senhor que estava falando comigo. Tremendo. E quando ele acabou de falar comigo, eu sabia que era o Senhor que havia tomado ele. Eu não tinha nenhuma sombra de dúvida que o Senhor tinha tomado ele pelo Espírito Santo para falar comigo dentro do sonho, para que eu não ficasse com dúvidas.
né? E assim, quando ele acabou de falar, eu acordei, meu coração acelerado, suado, porque eu tinha certeza que eu estava lá. Então sim, o Brasil vai entrar numa guerra. O Brasil vai entrar numa guerra a qualquer momento. Então sim, meus irmãos, estejam prontos, preparados, orando, jejuando, buscando a face do Senhor. Se porventura tiver que bater as botas, vai bater com Cristo. A realidade é essa. Mateus capítulo 24, versículo 6. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. O Senhor Jesus já falou para alguns dos profetas, dos nossos irmãos, que as dores de parto vai se iniciar. E nós vamos entrar nas dores de parto, né? E vamos ver essas coisas acontecendo, como já está acontecendo em outros países. Nós vamos ver aqui também. O Senhor pode mudar? Pode, mas no momento, infelizmente, é isso que vai acontecer. No poderoso nome de Jesus, infelizmente, é isso que vai acontecer. Amém? Então, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus, né? No livro de Joel, capítulo 2, 28, fala que a gente, pelo poder de Deus, derramado o Espírito Santo em nós temos sonhos e visões, né? Os moços terão sonhos, os jovens terão visões, né? Antes que venha o terrível e grandioso dia do Senhor. Só para testificar, vai haver sim uma guerra no Brasil, muita gente será convocada. Pode não acontecer, porque Deus ele pode mudar de ideia sim. Na cidade de Nínive ele mudou de ideia, né? Mas o povo ali se arrependeu, desde o rei até os animais, ficaram um dia sem comer no arrependimento. Deus mudou de ideia. Mas será que a nação brasileira vai se arrepender? Eu deixo aí com vocês essa pergunta. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.